Você que está aí, né, nesse momento, aguardando em busca de sentido. Toda quinta-feira, a partir das 4 da tarde, a gente abre espaço aqui no Clube de Amigos para falar de saúde mental. E eu tenho uma alegria de receber aqui no estúdio da FM Dom Bosco o nosso querido Levi Soares, ele que é formado pela Unifor, pós-graduado em logoterapia pela Faculdade Católica de Fortaleza, com residência em saúde mental pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, UVA, Campus Sobral. Meu querido Levi Soares, seja bem-vindo. Boa tarde, Brendo. Boa tarde também a você que nos escuta e que abre a sua vida para conversarmos um pouco mais sobre psicologia, saúde mental, sobre coisas da vida que nem sempre nós paramos para refletir. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Muito bem, você pode participar do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje, através do WhatsApp. O nosso WhatsApp está liberado para você interagir junto comigo, com o Levi, mandar sua pergunta, mandar aí sua dúvida, o seu questionamento, curiosidade. Você que está aqui em Fortaleza e região, participa. 85 98895 5023. Diga o seu nome, aonde você está, fale para mim aí a sua opinião sobre um determinado assunto. Hoje a gente vai conversar sobre como ser nós mesmos entre meu desejo e o desejo do outro. Então, você participa, quiser ligar para a FM Dom Bosco também pode, 3454-1888. A Fabíola está aqui atendendo as participações. Lembrando que estamos ao vivo através também das plataformas digitais. Nosso canal do YouTube, da FM Dom Bosco. Abre aí o aplicativo, digita, FM Dom Bosco, tá? E também através do nosso Instagram oficial. É só digitar FM Dom Bosco, tá bom? Meu querido Levi, queria que você começasse falando sobre o tema de hoje, né? O que significa ser nós mesmos? Bem, antes de entrar no tema propriamente dito, também gostaria de lembrar que sempre antes do programa eu abro uma caixinha no Instagram. O Instagram é Levi SV Soares, né? Para quem quiser seguir. E lá é um outro canal pelo qual nós podemos conversar e interagir aqui sobre os temas, enfim, sobre o bate-papo que a gente faz toda quinta. Bem, nós mesmos pode parecer uma coisa muito óbvia, porém não é. Quando estamos falando sobre isso, nós estamos nos referindo ao tema que a gente conversou, Brendo, no programa passado, que é relativo à autenticidade. E a autenticidade, se a gente pudesse resumir de forma bem simples, né? A gente poderia colocar como a coerência, né? A harmonia que se estabelece entre três coisinhas. Entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Pode parecer que tudo é a mesma coisa, porém não é. Sinto, penso e faço. E faço. Vou até anotar, porque chama a atenção, viu? Como nós tendemos a funcionar sempre, né, sem refletir muito sobre a nossa vida, nós tendemos a enxergar isso tudo como muito misturado. Mas não é. Vou dar um exemplo, falando, por exemplo, de mim, né? Imagine eu, psicólogo, né? Imagine que eu trabalho, estou estabilizado, mas que eu me sinto de certa forma frustrado com o trabalho, porque eu gostaria de ter alguma coisa, né, mais alinhada comigo. Então, de certa forma, eu penso nisso, né? Penso que esse sentimento está lá, isso gera um incômodo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma atitude de quem está satisfeito com a estabilidade. O que é que vai acontecer numa situação como essa? Um mal-estar em algum momento. A insatisfação na profissão. Você deu esse exemplo bem simples de qualquer pessoa. Por exemplo, aquela pessoa que desejava tanto fazer medicina, cursou medicina, terminou medicina, quando chega, o que eu estou fazendo aqui? Ou então, vamos entrar na vida religiosa, a pessoa se sentiu ali chamada, né? Sentiu chamada à vocação, fez o seminário, discernimento, estudou para ser padre, passou 10 anos aí focado nos estudos, imerso, dedicando tempo,
estudos, tudo. Abriu mão da sua vida para o sacerdócio. Quando chega, depois de uns 6 meses, 1 ano, vamos colocar ali, a pessoa, o que eu estou fazendo aqui? Será que era isso mesmo que eu queria? Será que era isso que eu queria? Ser padre, ser freira, ser médico, ser pai de família, mãe de família? Exatamente. E é justamente quando esse tipo de mal-estar aparece, né, que nós percebemos que existe uma capa aí que separa essas 3 instâncias, né, do sentir, do pensar e do fazer. Muitas vezes nós seguimos fazendo e nós tendemos a reprimir, por exemplo, esse tipo de pensamento ou a não nos importarmos com ele. O que é que eu quero dizer? Voltando para o meu exemplo como psicólogo, né? Num dado momento, eu, né, dentro das minhas reflexões, dos meus pensamentos do dia a dia, me deparo com a frustração e digo, realmente eu estou bem frustrado com a situação. Estou bem frustrado com o meu trabalho. Isso não muda o real, isso não muda o mundo, isso não muda o que eu estou vivendo, porém, isto me ajuda a estabelecer uma congruência, uma harmonia maior comigo mesmo. Porque a partir daí, eu estou compreendendo o que é que está acontecendo e a partir disso eu posso me conectar de uma outra forma com a situação. Eu posso, através disso, estabelecer, né, um movimento, estabelecer um pensamento, seja de mudança, seja de conformidade, mas que vai tirar, né, aquele desequilíbrio que aparece entre a prática e o que eu sinto, o que eu penso. Isso é muito recorrente na vida da maioria das pessoas. É natural porque em muitas situações nós nos sentimos perdidos ou deslocados em todas as áreas. Eu citei aqui o trabalho, mas você que nos escuta, talvez você já tenha sentido isso em relação à sua família, né? Na sua relação amorosa, né? Nas suas relações sociais. E esse deslocamento, né? Muitas vezes a gente tenta manejar ele. A gente tenta manejar essa situação para que tudo fique ali, né, sobre uma falsa capa de estabilidade. Mas é justamente aí que aparecem, né, as crises identitárias, né, de quem eu sou. Eu gosto de falar que quando sentir, pensar e fazer vão por caminhos diferentes, o sofrimento existencial, a angústia, o vazio, ele acaba sendo a única estrada. O que você está falando, conversando aqui com os nossos ouvintes, o Levi Soares, é algo que eu até muitas vezes me questiono, né? Quando eu estou em alguma fase da vida, algum momento, e eu caio nesse choque entre realidade e imaginação, eu me pergunto, já cheguei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? O que essa situação está pedindo de mim? Até aonde eu posso ir? A minha avó sempre dizia o seguinte, nunca dê um passo maior do que a sua perna. E a gente acaba fazendo isso, né? Com toda certeza. Não só damos passos maiores que a nossa perna, como muitas vezes também nós superestimamos as nossas capacidades, né? Ou então queremos acelerar o processo, que é o que tende a gerar sofrimento. Uma constatação que eu tenho no meu trabalho com clínica é justamente que nós vivemos a vida, né, em torno de aspectos emocionais, aspectos racionais e tem o prático, que é o que está lá fora. E muitas vezes nós queremos que o nosso emocional se dobre ao nosso racional. E isso é um problema seríssimo, porque eles não funcionam na mesma medida. Vou dar um exemplo. Como você falou, né, uma pessoa que está se questionando, né? Caramba, eu tô me questionando, né? Eu sei que eu tô num trabalho, eu sei que isso aqui é legal, mas não tô me sentindo legal. A pessoa fica querendo que o seu emocional se dobre à sua conclusão racional. Isso raramente acontece, porque são caixinhas diferentes. Elas se comunicam, elas se interligam, mas essa ideia, né, do racional, do controle, né, é uma fantasia que a gente tem. Como se nós fôssemos soberanos e pudéssemos governar não apenas o que nós fazemos, mas como nós nos sentimos. E é justamente sobre isso o papo, né, a conversa de hoje, de como nós somos atravessados, né, como nós atravessamos os outros, mas como nós também somos atravessados por eles. E como isso tudo vai terminar confluindo em quem nós somos. Tem uma estátua muito interessante, eu não vou lembrar quem foi o escultor, mas o nome da estátua é Self-Made Man, né, que é o homem se construindo, que é a imagem de um homem
esculpindo a si mesmo, né? Ele vai saindo de dentro de um bloco de pedra, né? E ele tá ali se esculpindo. E é precisamente por isso que muitas vezes nós nos sentimos deslocados, porque nós estamos em constante construção, nós estamos em constante mudança e adaptação. É por isso que a gente jamais vai chegar, seja no emprego, numa relação familiar, um casamento, né? Ou mesmo, né, nos meus laços sociais, a uma situação definitiva, um engessamento, porque nós não estamos engessados. Nós estamos em constante transformação até o dia que nós dermos o último suspiro. Nosso querido Frei Jurandir Caetano, meu querido amigo do coração, do peito, que eu tanto amo, quero bem demais, vai estar com a gente aqui na Missa dos Ouvintes, dia 22, no Texto da Misericórdia, rezando com a gente. Ele, quando rezava o texto, e é uma frase clássica dele, dizia o seguinte: Deus te fez criatura, quebrou a forma e não tem outro igual na face da terra. E é o grande problema, né? Que muitas vezes a gente acaba se questionando, né? O que fazer com essa tal liberdade, né? Porque nós podemos fazer o que nós queremos, né? Podemos buscar o que aspiramos, mas nós somos condenados à responsabilidade, né? Condenados é uma palavra talvez muito forte, mas nós somos direcionados a uma responsabilidade. Ao mesmo tempo em que nós podemos escolher, nós naturalmente temos que arcar com as nossas escolhas. Você está ouvindo Em Busca de Sentido pela FM Dom Bosco 96,1. Nós estamos conversando com o psicólogo Levi Soares. Toda quinta-feira a gente abre espaço para falar de saúde mental, a psicologia, para falar com você que está do outro lado. E você pode participar através do WhatsApp, mandando a sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento. Se você tem algo a falar, fala aí. 85 98895 5023 é o WhatsApp da FM Dom Bosco. Nós estamos ao vivo no YouTube. Tem gente aqui assistindo a nossa live. Você quer ver eu, o Levi? Quer nos ver, quer nos acompanhar? Nós estamos aqui todos bonitos, né? Bem arrumados, todo mundo cheiroso. E, gente, o tema de hoje é o seguinte: como ser nós mesmos entre o meu desejo e o desejo do outro. Aqui no YouTube tem uma pessoa que escreveu o seguinte, ó. A Marilac Matos colocou assim: gostei desse tema. Programa muito necessário. Quem escreveu foi Odete Vinha, 8372. Muito bem, pessoal aí do Nova Metrópole Caucaia acompanhando a FM Dom Bosco, um forte abraço, tá? Continua comentando, escrevendo aí no chat, continua participando. Levi, é normal sentir conflito entre o que eu quero e o que os outros esperam de mim? Porque a gente acaba criando no outro uma projeção, né? A gente projeta sempre no outro algo que está faltando na gente. E a gente tenta complementar. Só que a gente nunca vai complementar. Eu acredito que o outro não complementa. Ele apenas pode nos ajudar a melhorar a nós mesmos. E vice-versa. De fato, tem existe um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que ele fala de uma fábula, né, uma metáfora, que explica muito bem essa questão do social em nós, né, na vida dos seres humanos. A metáfora é a seguinte: os porcos espinhos, vocês sabem o que é, né, aquele animalzinho, tudo que tem os espinhozinhos. Bem, os porcos espinhos são animais gregários, eles têm necessidades sociais, e quando chega o inverno, eles precisam se juntar, né, para se aquecer, para poder sobreviver ao frio. E nesse processo, quando eles se aproximam demais, né, ao mesmo tempo em que eles vão desfrutar do calor, eles se espetam. Então a fábula é justamente sobre isso, de que os porcos espinhos têm que achar ali o ajuste correto para receber o calor, mas para não se machucar. Isso é precisamente o que acontece conosco nas relações sociais. Nós vivemos num eterno dilema entre o quanto podemos nos aproximar dos outros, né, mas o quanto aquilo pode nos ferir, pode nos anular. É algo que, quando nós compreendemos, né, que essa vida social, né, esse lidar com o outro, ele passa, né, por esse ajuste, né, digamos assim, essa demarcação de espaço, nós passamos a entender um pouco melhor onde está o nosso desejo, onde estão o desejo dos outros. Porque, veja, temos os nossos desejos,
Mas o que faz com que a vida social aconteça, o que a sociedade exista, é justamente porque eu entendo que o outro espera alguma coisa, permite algum dos meus desejos, e a partir daí nós estabelecemos uma relação de harmonia para que possamos funcionar de vida social. Isso acontece porque o ser humano é um animal social. O ser humano não foi feito para viver numa caverna isolado. É um animal racional e não irracional, né? Levi, eu recentemente estava dando uma olhada nas redes sociais e complementando o que você está falando, teve uma mãe, ela sempre grava conteúdos com a filha dela, ela sempre ensina de forma didática alguma lição para a filha dela. E ela colocou aquele pano de cozinha, colocou um prato de vidro embaixo, cobriu, pegou um martelo e disse, olha, tenta colocar... Primeiro ela pegou o prato e disse, tenta colocar o prato dentro desse depósito. E a menina logo disse assim, a criança, não dá, mamãe, o prato é maior do que o depósito. Ela, tá certo. Aí ela pegou o prato, colocou em cima da mesa, cobriu com um pano de cozinha, né, que a senhora tem dentro de casa. Aí pegou o martelo e começou a quebrar. Olha, toda vez que você quer se adaptar às pessoas, toda vez que você quer seguir aquele grupinho, toda vez que você tem que trocar o seu jeito de falar, de se vestir. Aí depois ela tirou o pano e o prato estava todo despedaçado. Aí a criança olhou assim, se assustou. Aí ela disse, agora cabe, né? Aí ela disse, mas não deve ser assim. Você não precisa se despedaçar para caber na realidade do outro. Exatamente. O processo principal que acontece nesse despedaçar, né, para caber dentro do desejo do outro, é justamente a falta de consciência. Nós fazemos isso de uma forma muito automática. Eu trago 2 exemplos práticos para que vocês possam compreender, porque são 2 exemplos que são aparentemente opostos em torno do outro, né, mas que falam exatamente sobre esse processo de anulação. No primeiro deles, nós temos uma pessoa que tem uma vida social, tudo, mas ela, de certa forma, não dá tanta importância à opinião do outro. O que é que eu quero dizer, né? É uma pessoa, né, que demonstra uma fragilidade interna, tem uma percepção... Insegurança. Uma percepção negativa de si mesmo. E essa pessoa, sempre que escuta os outros falando dela, né, elogiando ela, essa pessoa sempre tende a achar que aquelas pessoas estão, na verdade, fazendo aquilo para agradar. Né, que aquilo é uma máscara, porque ninguém quer dizer que ela é ruim, porque a pessoa se sente ruim. Então, o que acontece nesse exemplo, por exemplo, né, a pessoa que vivencia isso, ela tende sempre a gerar um sentimento de culpa e não recebe o que vem de fora, não recebe a validação externa. Então, ela se anula e começa a se remoer dentro de um negativismo, né, dentro de um pessimismo. São pessoas que, em geral, estão sempre com uma sensação de serem uma farsa, que a gente chama de síndrome do impostor. A síndrome do impostor é justamente quando a pessoa tem sempre essa sensação de que ela está enganando todo mundo, de que todo mundo só elogia, só gosta dela, porque ela veste uma máscara, funciona como um personagem, né? E se ela realmente se mostrasse, ninguém seria capaz de gostar dela. Que triste, né? O exemplo seguinte é justamente da pessoa que tem uma necessidade de validação externa, né? Ela tende a entender, ela também se sente uma pessoa fragilizada, uma pessoa diminuída, com autoestima baixa, e ela tende a achar que os outros só vão gostar dela se ela servi-los, se ela caber dentro do desejo do outro. Então o que é que essa pessoa faz? Ela vive em função do outro, ela vive sufocada, ela vive com a sensação de exaustão, de sempre estar em função dos outros e de nunca receber nenhum tipo de reconhecimento por isso. E a pergunta que eu faço, se de repente você conhece alguém assim, ou talvez até você seja essa pessoa, será que os outros realmente estão te pedindo alguma coisa? Ou você simplesmente acha que deve algo a eles e faz isso com medo de se mostrar? Com medo de mostrar quem você é porque você acha que não é digno ou digna de ser amado. Levi deixou a lição de casa já. No próximo encontro a gente conversa mais sobre esse assunto. Nosso encontro de hoje está chegando ao finalzinho. A gente quer agradecer a presença do Levi Soares, que é psicólogo, né? Ele é formado pela Unifor,
pós-graduada em logoterapia pela Faculdade Católica de Fortaleza, com residência em saúde mental pela Universidade Estadual do Vale do Acaraúva, campus Sobral. Hoje a gente conversou sobre como ser nós mesmos entre meu desejo e o desejo do outro. Um assunto que rende, viu, Levi? Um assunto que rende porque tem muita gente se anulando por causa do outro. Com toda certeza. E uma outra reflexão que eu gostaria de deixar em torno dessa questão do outro é justamente de que muitas vezes nós estamos esperando um elogio, uma validação que é fantasioso, que está somente dentro daquilo que nós esperamos. Às vezes, vou dar um exemplo, né, do trabalho. Às vezes eu estou esperando que o meu patrão me elogie, que meu cliente me elogie, quando na verdade o fato dele não reclamar, do meu trabalho seguir todo dia, de eu não ser demitido, do meu cliente voltar, às vezes isso já é a validação. Mas muitas vezes nós temos uma necessidade interna e estamos numa busca desenfreada por isso. E sempre que estamos nessa busca, temos que entender que essa busca por validação é um pote sem fundo. Nós nunca estamos satisfeitos com isso. E por isso, eu te convido, você que acompanha a gente, a pensar sobre essa situação. A pensar o quanto você tem procurado nos outros, o que você tem que encontrar em si. Muito bem. O Em Busca de Sentido volta na próxima quinta-feira, a partir das 4 da tarde, aqui na FM Dom Bosco. Esse conteúdo, esse bate-papo, vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Você pode rever, assistir novamente, compartilhar. Eu quero que você que está aí assistindo a gente tenha um símbolozinho, uma mãozinha assim, ó. Você que está me assistindo, é um joinha. Então, aperta aí, dá um joinha. Significa que você gostou. Assim o YouTube ele vai entregar mais e mais esse conteúdo da FM Dom Bosco para muitas pessoas. E assim a gente também educa e evangeliza, tá?